quando tudo dá errado na nossa semana ou a gente acha que dá? Como fazer para termos mais fé em nós mesmos e não desistirmos no caminho? Bom, esse título diz exatamente isso, vale tanto para mim quanto para você. E eu quero, antes de começar o vídeo, falar de um relato que aconteceu essa semana. Essa semana, ao mesmo tempo que estava tudo dando muito certo para mim, e eu fluindo ali na academia, fluindo nos estudos, no trabalho, tudo acontecendo como eu havia planejado, né, no cronograma, as coisas saíram um pouco do controle, saíram do trilho e assim como muitas pessoas eu tenho esse lance do perfeccionismo. Então quando as coisas não saem exatamente como eu gostaria, eu tendo a me frustrar dependendo do que né, por assim dizer. E moral da história, eu não consegui continuar focado da forma que eu tava. Isso era o que? Quarta-feira. E eu tinha planos de postar mais vídeos essa semana. Acabou que eu não consegui. Então só hoje, sábado, eu tô conseguindo colocar um vídeo aqui pra vocês. E as coisas desandaram, assim, da noite de manhã pra noite, sabe? Não demorou tanto assim. E aí eu comecei a ficar muito frustrado, as coisas começaram a desandar. E aí eu parei e pensei, tá, o que eu posso fazer pra voltar pros trilhos? E como eu vi que as coisas não iriam performar bem o resto da semana e não adiantava eu tentar controlar coisas que não estavam no meu controle, eu parei as coisas que eu estava fazendo, tudo aquilo que eu estava fazendo e fui relaxar, fui jogar, fui ler um livro. Mas eu quero falar a respeito desse jogo que eu joguei, que eu gosto muito. Eu falo que ele é o meu comfort game, né, que é o Death Stranding. E para quem não sabe, ele tem o apelido de simulador de carteiro. E eu gosto muito porque é um jogo que me faz relaxar e me faz contemplar, né, diminuir a minha ansiedade, porque não tem aquele excesso de estímulo, não tem aquele negócio de cobrança, de platinar, de fazer alguma coisa muito extraordinária. E o jogo você aproveita muitas paisagens muito bonitas. E eu confesso que eu não era muito fã do diretor do jogo, né, do criador que é o Hideo Kojima, não era muito ligado em Metal Gear Solid. Porém, desde quando lançou Death Stranding, ali no começo, eu me encantei pelo jogo e fui aproveitar essa experiência que as pessoas estavam tendo. Muitas pessoas não gostaram, mas eu amei. E confesso que esse jogo, vira e mexe, ele é uma grande fonte de força e motivação para mim, porque para quem não sabe, é um jogo onde a América foi destruída pelo Death Stranding e você tem que reconectar a América. Você é o Sam Porter Reedus, né, que é interpretado pelo Norman Reedus, e é interessante o fato de que ele vira e mexe está falando com ele mesmo, porque você está num lugar onde não existem pessoas perambulando por aí. Então o jogo ensina muito a gente a respeito de ficar confortável com a nossa companhia mesmo nos momentos difíceis. E eu sou apaixonado por uma das frases que ele fala no jogo e falou exatamente nessa semana quando eu tava voltando a jogar, que era: você deveria ter mais fé em si mesmo. E aquilo ali me fez parar ali no jogo e pensar, cara, real, sabe? Por que eu tô me cobrando de estar fazendo tudo certo, sendo que independente de estar tudo fluindo ou não, eu continuo aqui, né? Todos nós continuamos aqui com um dia, outro dia para continuar fazendo as coisas acontecerem. Não vai ser, sei lá, 3 ou 4 dias ou uma semana que vai fazer com que você tenha perdido tudo, todos os seus planos. As coisas não funcionam desse jeito. Da mesma forma que um hábito ruim demora anos para se instalar, um hábito bom também. Então, independente do ano que a gente tenha ou do dia que a gente tenha, dias ruins e dias bons virão, não tem jeito. E de verdade, eu acredito que o Kojima, ele estava muito à frente do seu tempo quando ele colocou esse tipo de coisa no jogo. É uma quebra de barreira muito sutil quando a gente fala de videogames, quando o personagem está sempre ali falando com ele mesmo, mas essas mensagens ficam ressoando na gente. Sem contar que esse jogo foi praticamente lançado em meio à pandemia, então era um momento que todas as pessoas estavam isoladas, então todas as pessoas não tinham contato umas com as outras, então poucas pessoas estavam realmente na rua e muita gente também falhou, né, desistiu, algumas morreram, muitas pessoas morreram, então as pessoas perderam a motivação de continuar. Então, como você lança um jogo em meio a uma pandemia e você coloca uma mensagem a respeito de seguir em frente, de continuar mesmo quando as coisas não estão dando muito certo, assim. É isso que o Death Stranding fez por mim, eu acredito que fez por muitas outras pessoas. E eu não sei vocês, mas eu acho isso uma sensação até meio esquisita de você pegar uma coisa aleatória como um jogo assim, e de repente aquilo ali que você não espera absolutamente nada demais, aquilo acaba te dando uma lição de moral, sabe?
não de uma forma dura, mas assim, que inspira a voltar para os trilhos aonde você tinha parado e você de alguma forma não estava conseguindo voltar novamente para aquilo. Porque eu penso que assim a gente procura resposta em tanta coisa complexa até demais, seja a própria Bíblia, religião, sejam livros de produtividade ou de autoestima de qualquer outra coisa. E no fim das contas, uma coisa tão banal, por assim dizer, como um jogo, te dá a resposta que você precisava, sem técnicas mirabolantes, sem frases de efeito, apenas uma coisa que provavelmente sua mãe ou seu pai ou algum amigo faria, que era, pô, cara, você tem que continuar tendo fé em você, porque se você não fizer, quem vai fazer? Se você não tiver fé em você, quem vai ter fé em você? E eu acho que eu tava precisando disso. Essa semana eu não consegui estudar da forma como eu gostaria, embora eu estivesse indo muito bem. Então, depois desse vídeo eu vou voltar a estudar. Voltei da academia praticamente agora. Eu tava me cobrando demais para fazer tudo certinho, sem sair ali, as horas exatas de estudo, tudo exatamente como eu gostaria que fosse planejado. E talvez muitos de vocês devam se identificar com esse tipo de coisa. E mesmo fazendo terapia, mesmo me exercitando, mesmo fazendo de tudo para melhorar, eu sinto que essas coisas ainda cismam em continuar ali me atrapalhando muitas vezes. E eu sei que é uma luta constante, até porque eu tenho 32 anos. Então, quanto tempo eu não passei pensando nesse tipo de coisa a respeito de mim. Então, assim, um hábito ruim vai demorar demais para ir embora, mas a gente não pode parar de continuar tentando. E é isso daí o meu objetivo. São dias ruins, dias bons, e a gente tem que continuar. Então, qual a dificuldade da gente simplesmente deixar fluir esses momentos de que as coisas não estão dando certo como a gente gostaria? Simplesmente largar, abandonar um pouco, desapegar e, pô, vou fazer outra coisa. Sei lá, se você tá só estudando dentro de casa, ir para um parque se você tem condição, ali perto de casa, estudar ali ao ar livre, ou simplesmente não estudar naquele dia, sabe? Ou, pô, faltei no treino. Não se sentir culpado por causa disso, porque a gente sempre está se tratando tão mal. Parece muito besteira, eu sei, falar a respeito de um jogo assim aleatório, mas faz muita diferença quando a gente começa a ver as coisas de um ângulo mais leve, né? De uma forma onde a gente apenas respira e vai, tá ali. A gente não tem que ficar pensando demais em como, o que, porquê ou quando. Tem até outra mensagem do jogo que eu acho interessante, que ele fala que talvez os dinossauros tenham tido sorte, que no dia que eles foram extintos, eles não estavam pensando no porquê aquilo estava acontecendo com eles, no porquê teria sido naquele dia, nem quando e nem outras perguntas. E talvez essa seja a diferença, a sortuda diferença dos dinossauros para os seres humanos, né? O ser humano se questiona demais e se paralisa, se martiriza demais. Eu acho que a gente tem que cultivar mais a fé, não só em algo maior, mas primeiramente em nós mesmos, porque, cara, se você não levantar, nada vai acontecer. É uma coisa dura de se ouvir, mas a gente tem que entender que a mensagem clara é essa, depende tudo de você ali a princípio. Você levantar a bunda da cadeira e fazer um exercício, não ficar só travado dentro do quarto, estudando, jogando, fazendo outras coisas, que o ano vai passar de qualquer forma, então você fazendo ou não, as coisas vão estar ali acontecendo. Então cabe a você fazer a sua parte, né? Meu nome é Pedro e se assim como eu, você também está querendo que as coisas comecem a dar certo para você, eu espero que você, a partir desse vídeo, comece a ter um pouco mais de fé em si mesmo. Valeu, até o próximo vídeo.